Olá, empresários. Estamos aqui na segunda rodada do nosso quadro Insight Express, aqui da BGA Group. E hoje nós trouxemos aqui como convidado Marcelo Cunha. Marcelo é especialista em gestão financeira e hoje nós estamos trazendo ele aqui para ele falar um pouquinho para a gente sobre gestão financeira para as empresas, focadas principalmente para grandes empresários. Que hoje é grande dor, né, Marcelo? Principalmente, boa tarde, que as empresas hoje em dia elas estão sofrendo com a falta de profissionais qualificados para atuar na área financeira. A área financeira é uma área muito sensível. Você deve ter ouvido falar que na segunda metade agora do século XXI, nós estamos tendo nas escolas a educação financeira, que é uma sementinha que está sendo plantada para planejamento, né? O grande mote do financeiro, né? O grande mote do financeiro é você se planejar para poder suprir a sua necessidade sem sustos. E somente agora isso está sendo engajado na grade curricular escolar. Ou seja, nós vamos ainda garimpar um bom período aí de empresários, de empresas que estão com o financeiro, tratando o financeiro de forma a matar um leão por dia, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de procedimento, gestão, né? do trabalho. Você não acha que a grande dor hoje, eu falo isso até por uma experiência já vivida, né? Eu já atuei por grande parte da minha vida na área financeira, atuando na área comercial, a gente acaba lidando com isso. Mas isso você não acha que há esse grande problema? Porque muitas empresas hoje acabam fazendo aquela gestão por planilha, né? Tendo aquele profissional que no dia a dia bota aquelas informações financeiras, um fluxo apenas de caixa de entrada e saída e não consegue fazer uma gestão mais macro, né? Exatamente. São os heróis da resistência. Exatamente. Dentro das empresas que ficam controlando toda a empresa através de planilha. E se aquele funcionário falta, às vezes falta um pagamento naquele dia, vai faltar, ele não pode sair de férias, ele não pode ficar doente, ele não pode falecer porque a empresa vai junto com ele. Exatamente. Tá tudo ele traz a planilha e tem que levar ele como intérprete dos dados que estão na planilha. Porque é exatamente aquela questão de entrada e saída, né? Exatamente. Entrou, paguei, você não consegue fazer uma análise mais apurada em termos de custo, de folha de pagamento, quanto a empresa está tendo de despesa, quanto ela está deixando de fatia ali no dia a dia dentro de cada segmento, né? Exatamente. E uma coisa importantíssima nisso tudo é o saber precificar. Eu acho que quando a pessoa não sabe quanto que ela está gastando, ela não consegue fazer uma precificação correta. E às vezes está deixando muito dinheiro em operações que não tem retorno depois. Não vai ter como retornar aquilo dali, porque ele se consolidou como uma empresa que vende para aquele preço barato e vende mal, vende sem ter remunerado o seu serviço. Porque muitas das vezes, quando você erra exatamente na precificação, você acaba errando em toda a questão do processo, né? Você errou na precificação, você não consegue rentabilizar. E aí você acaba assumindo a responsabilidade, fechando alguns projetos que acabam nem sendo tão eficientes para a empresa, né? Exatamente. E as empresas acabam, não havendo um processo de análise financeira, uma gestão financeira, acabam perpetuando situações e acabam fazendo por similaridade. Se eu consigo vender por aquele preço para fulano, eu vou vender também. E acaba só aumentando o prejuízo. Aquela compra no papel de pão, né? Exatamente. Aqui na BGA, a gente se aprimorou muito com relação à gestão financeira de fluxo, né? A gente tenta olhar o nosso fluxo desde a entrada até exatamente a questão da saída. Quanto a gente está deixando com despesa com o pessoal, quanto a gente está deixando em despesas administrativas, operacionais, quanto efetivamente aquele serviço está rentabilizando para a gente.
E quando a gente acaba esbarrando em alguns clientes nossos, porque hoje a gente acompanha o nosso cliente desde a entrada até a ponta dele lá na saída. Muitas vezes participamos do planejamento anual deles, né? Sentando com os nossos clientes exatamente para fazer a previsão do fluxo dele do negócio para o próximo exercício. E a gente acaba esbarrando muitas vezes nessas dificuldades quando o lead, né, o cliente acaba vindo procurar a gente aqui na BGA. O que você definiu bastante bem da gestão financeira? As pessoas, os empresários estão relacionando o financeiro a contas a pagar. Exatamente. E o financeiro não é contas a pagar, o financeiro é um conjunto de ações financeiras, né, que mantém uma empresa em pé. Então você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que saber crescer, porque não adianta às vezes você botar cliente para dentro sem ter uma estrutura financeira, sem ter condições de dimensionar o capital de giro que vai ser necessário para aquilo dali. Então é muito importante, o financeiro é a base de tudo, é a base de toda uma empresa, de todo o negócio. E o empresário acaba pensando no financeiro como um contas a pagar. Mas é exatamente esse ponto que eu tive com você, porque assim como quando você pensa numa gestão, numa construção da empresa, a área comercial está ligada em todas as partes da empresa, porque ela vende, ela está lá na ponta, o financeiro é uma área que ele é um alicerce, né? Ele está ligado em todas as partes de fluxo. Só que muitos empresários, e eu falo isso porque eu acho que é justamente a dor de não saber fazer, né? Acaba levando o financeiro e centralizando o financeiro como um fluxo de contas a pagar. Isso. E muitas vezes só tem aquele profissional que se preocupa. Entrada, saída, gerenciamento de banco. Ele não consegue ter uma avaliação em termos analíticos, né? De como está se comportando a corporação num todo. E o pior, Alexandre, eles acabam perpetuando procedimentos que são equivocados. Aí ele vai procurar banco para suprir uma falta de caixa e acaba aquilo ali vira uma rotina e a pessoa não está nem mais procurando uma taxa. Ele já tem a facilidade da linha de crédito e vai lá, pega o dinheiro e utiliza o dinheiro e não faz nenhum tipo de análise. Tá utilizando aquele dinheiro. E né? como o dinheiro está girando, o empresário está achando que o dinheiro está entrando e tá saindo. Estou pagando, né? Você está pagando. O dinheiro está alto. entrando, eu estou pagando, e a coisa está funcionando. Né? Exatamente. E às vezes é melhor estar num tamanho menor, porque pelo menos você não está fomentando dívida para o futuro. Porque é uma coisa que você podia sentar com gente do banco e negociar, você poderia procurar novas alternativas de receita para suprir aquele buraco, renegociar a tua dívida, procurar melhores práticas. Isso é outra coisa muito importante. Um dos maiores cases que a gente tem de gestão financeira é num atacadista. Justamente porque ele tinha a classificação de NCM dele, de produtos, equivocada. Então, ele pagava imposto acima do necessário. Às vezes, ele estava recolhendo a menor, mas muitas das vezes estava recolhendo a maior do que a lei está exigindo. E o cara perpetuou aquilo dali, ele fazia de acordo com aquela ficha Cardex dele, e estava... Tá achando que a coisa está fluindo, né? Está fluindo. E muitas vezes o impacto disso é em percentuais, às vezes pequeno, quando você pensa um resultado de exercício anual, isso te traz uma diferença e uma perda de dinheiro, financiamento, rentabilidade muito grande, né? O custo financeiro hoje é um dos maiores vilões de balanços do empresariado brasileiro. Eu acho que é muito difícil, se vocês fizer uma pesquisa séria no Brasil, você vai alcançar aí 80% das empresas com descontrole na parte de juros. Um descontrole do pagamento de juros. Eles não sabem dimensionar quanto que eles estão devendo para terceiros, de banco, de conta especial, de até cartão tarifas, de crédito, né? Próprias tarifas, né? Pô. Aqui dentro a gente utiliza muito o dinheiro, né, para gerenciar o fluxo, né? Acho que no Brasil num todo as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o dinheiro, né? E eu acho que o lidar com o dinheiro é não o dinheiro, você trabalhar para o dinheiro, mas você fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. E aí quando você tem um fluxo de gestão financeira bem equilibrado, equacionado, pô, teus resultados
excelentes. Ser melhor em contratar, ser melhor em precificar, ser melhor em prospectar. Sem sombra de dúvida, você vai trazer resultados magníficos, né? Você às vezes não entende porque algumas empresas que têm um serviço que não é um serviço que é considerado top de linha conseguem uma longevidade muito maior do que algumas empresas que você está sentindo que a empresa tem uma excelência enorme. É justamente por falta de gestão financeira. A empresa ela se perde no meio do emaranhado de boletos, de negociação com banco, com caixa reserva, e acaba se perdendo ali. E o pior, às vezes um deslize é um erro no recolhimento de um tributo que você vai virando uma bola de neve, todo mês você vai estar recolhendo errado, todo mês você está recolhendo errado. Esse é um grande impagável, câncer, né? Que é a questão do imposto, né? A tributação, né? Porque se você não tem uma boa gestão financeira, você acaba não tendo uma boa gestão fiscal, né? Pois é. E por isso que um dos primeiros mitos que a gente queria desfazer aqui é que o outsourcing, a terceirização financeira, da gestão financeira, ela custa caro. Ela não custa caro. Se custa caro, você continuar na tua rotina equivocada, custa caro você ter profissionais que não são capacitados para estar naquela posição. Custa caro você ter uma pessoa destacada para fazer pagamento de boleto. Aqui a gente pode botar uma pessoa para atender 16, 20 CNPJs para resolver problema de boleto, de pagamento de boleto. Então a gente consegue otimizar essa mão de obra de uma maneira enorme. A gente consegue sentar com gente de banco e ter a força de estar conversando um representante de 20, 50 CNPJs com gente do banco. E negociar muito, né? Melhor. Exatamente, com taxas mais vantajosas. Muito mais palatáveis do que você estar na boca do caixa ali e negociar ou então no app. Você tem que negociar. Relacionamento, né? Exatamente. E toda vez, gente, que vocês pensarem em pegar dinheiro, toda vez que você for procurar alguém se alguém te explicar o porquê que ele precisa daquele dinheiro, aonde que vai aquele dinheiro, dá credibilidade. É muito maior do que você tô precisando de dinheiro para um projeto tal, específico de cobrir meu caixa durante uma semana ou um mês para poder não ter nenhum tipo de atraso no meu fluxo, no fluxo de caixa. Quando, na verdade, você tem que pegar aquele dinheiro e não há problema nenhum que no dia a dia você use um dinheiro de um banco, um fluxo de empréstimo, mas desde o momento que você pega aquele dinheiro, saiba aplicar, você visualize em que dentro do negócio vai aplicar e fazer aquele dinheiro rentabilizar para ele próprio pagar o custo dele, né? E você conseguir criar rentabilidades a partir dali. Que é o estudo do capital do giro. Você tem que saber quanto que você precisa para girar a tua empresa e quanto que aquele dinheiro ali, quanto que vai custar para você botar aquele dinheiro ali, quanto que você vai rentabilizar em cima dele, quanto que você vai ganhar em cima daquele dinheiro. Ah, legal, Marcelo. E assim, Marcelo, curiosidade, e olhando para o cenário fiscal, financeiro, tributário, né? Que você, com a sua análise financeira, você acaba tendo uma visão ampla, né, de todos os segmentos. Que tipo de mensagem você daria para um empresário iniciante, um empresário que está iniciando, uma empresa jovem? Primeira coisa é ele conhecer o fluxo de caixa e o capital de giro necessário dele. Eu acho que é o grande pecado das empresas eles não saberem o valor do capital de giro, a necessidade de dinheiro que ele necessita para girar o negócio. O empresário, quando ele entra e acha que vai vender e com o dinheiro da venda ele vai conseguir fazer a roda girar, é muito difícil de conseguir isso. Ele sempre precisa ter um apoiozinho.
Nós tivemos um exemplo de um grande empresário que falou que usou o cartão de crédito dele, da esposa, para fazer. É uma saída, é uma alternativa. O cartão de crédito, se você não parcelar, lógico, né? Senão os juros vai ficar um absurdo, mas é uma possibilidade você usar o seu cartão de crédito. Mas saiba quanto que você vai usar e saiba que aquilo ali terá que ser reposto e terá que gerar mais dinheiro para não ter necessidade de você recorrer ao cartão de crédito de novo. Exato. Você tem que ter um jogo de alternativas para poder sair desse jogo. E é um dado que é possível de aferir, é uma coisa que você dá para fazer planejado. Você lançar voo sem ter o planejamento de rota, é certo que você vai ter uma queda no local e vai pagar caro por essa queda, né? Vai pagar bastante caro. Sem sombra de dúvidas. Marcelo, uma curiosidade nossa, né, em termos de gestão financeira e avaliando pela sua experiência, qual foi a maior dificuldade que você tem enfrentado? Um case, algum cliente que você tem olhado e falado o seguinte, assim, se esse cara não procurasse essa ajuda, se ele não olhasse para o financeiro dele de uma forma diferente, ele morreria? Eu tenho vários casos para contar a respeito disso, mas o mais intrigante que eu possa revelar aqui, sem dar muito spoiler do cliente, né, sem invadir o sigilo do cliente, é uma empresa que tinha uma coleta de lixo. E ele tinha um problema sério de faturamento. Ele não sabia mais o quanto que ele estava cobrando. Ele estava cobrando em função do que o cliente estava pedindo, falando que para ele que tinha esse meu preço aqui é que eu estou pagando hoje. E aí ele acreditava e foi, né? E aí e voltava aquilo na jeito, rota e jogava. E se ele permanecesse com aquilo, eu quis mostrar para ele que se ele permanecesse com aqueles preços, que ele estava completamente inexequível. Tinha rotas ali que a pessoa trabalhava de 7 horas da manhã até às 7h30 da noite e ele não pagava nem a gasolina do veículo. Então o financeiro está em tudo, está em todo negócio, seja você um cabeleireiro, seja você um mercadinho, todo negócio, o financeiro está por trás para dar o suporte para poder fazer. Está presente na vida da gente. Na vida da gente, dia a dia, exatamente. Né? Então, você empresário que está interessado em ter todo esse aporte financeiro e melhorar no seu fluxo de caixa, conte com a BGA para apoiar no desenvolvimento e no foco do resultado do seu negócio. Bom, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Nós estamos contando com vocês, empresários, para fazer uma visitinha, mesmo sem compromisso. A gente tem condições de fazer um diagnóstico para você financeiro e mostrar os caminhos que onde a BGA pode auxiliá-los.